Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Este é o 15º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, continuaremos nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você aprenderá mais sobre o período histórico representado pela igreja de Laodiceia. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Hoje nosso assunto é a última igreja das 7 de Apocalipse, a igreja da cidade de Laodiceia. Vimos que a igreja de Éfeso corresponde ao período do cristianismo apostólico, no século I, que a igreja de Esmirna corresponde ao período do cristianismo imediatamente pós-apostólico, quando muitos cristãos foram perseguidos, presos e até mortos pelo antigo Império Romano. Que a igreja de Pérgamo corresponde ao período do cristianismo em que a igreja não mais perseguida passou a ter um profundo relacionamento com o Estado romano, período durante o qual práticas mundanas e até pagãs, bem como conceitos da filosofia grega, se misturaram com as doutrinas bíblicas. Que a igreja de Tiatira representa o período mais sombrio do cristianismo, estendendo-se desde o 6º século da era cristã, quando o Império Romano do Ocidente não mais existia, até o período posterior à Grande Reforma do século XVI. Que a igreja de Sardes representa o período da perda de fervor e dinamismo por parte das igrejas protestantes, que pararam de progredir na descoberta de novas verdades nas Escrituras, contentando-se com o que os primeiros reformadores tinham pregado. E que a igreja de Filadélfia representa o período do reavivamento dos séculos 18 e 19, com o despertamento metodista e milerita, e também com a fundação das sociedades missionárias. Feita essa revisão, podemos avançar para o estudo da carta à Igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava a cerca de 250 metros acima do mar, na estrada principal de Éfeso para o rio Eufrates. Provavelmente foi fundada pelo rei Antíoco II da Síria Seleucida, que denominou a cidade Laodiceia em homenagem à sua irmã e esposa Laodice. Como ficava numa região onde eram criados rebanhos de ovelhas negras, Laodiceia se tornou um centro comercial de lã negra e de roupas negras, o que era exportado para outros lugares. Também exportava o pó frígio para tratamento dos olhos e era um importante centro financeiro. Era considerada uma das cidades mais ricas do Oriente. Após um grande terremoto destruir a cidade em 60 depois de Cristo, o imperador Nero, que a chamou de uma das mais ilustres cidades da Ásia, ofereceu ajuda para sua reconstrução, mas seus cidadãos recusaram ajuda, alegando terem recursos suficientes para empreender a reparação da cidade sem necessitar de ajuda externa. Que a igreja cristã em Laodiceia foi estabelecida já no período apostólico fica demonstrado por ter Paulo endereçado uma carta a ela.
Laodiceia se tornou sede de um bispado já no segundo século da era cristã, e no quarto século foi realizado ali um importante concílio. No século XIV, a cidade foi conquistada e destruída pelos turcos, que resolveram construir uma cidade próxima a ela. O material para a construção da nova cidade foi obtido das ruínas da antiga. As ruínas da cidade revelam sua grandeza de outros tempos. Podem-se ver ruínas de um estádio, de templos, de um ginásio, de teatros, de ruas e de um aqueduto. Tendo feito esse resumo sobre os principais dados históricos a respeito da cidade de Laodiceia, examinemos agora o conteúdo da carta ao anjo da igreja dessa cidade. Algo que tem sido destacado com respeito ao anjo da igreja de Laodiceia é a ausência de elogio da parte de Jesus na carta. Há palavras de reprovação e de admoestação, mas não há elogio. Assim, diferentemente do que ocorre nas cartas para as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, que só recebem elogio da parte de Cristo, nenhuma reprovação, a carta à igreja de Laodiceia não traz em seu conteúdo nenhum elogio. Isso condiz com o último período da história da igreja, aquele que encerra a sequência de 7 fases representadas pelas 7 igrejas do Apocalipse e que antecede a volta de Jesus. Como ressaltou o Mestre, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O início da fase representada pela igreja de Laodiceia tem sido datado de 1844, data do grande desapontamento milerita e do início do julgamento do povo de Deus no céu. Mas considerando que em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Jesus diz aos cristãos do período de Filadélfia que uma porta aberta estava sendo posta diante deles, e considerando que em nosso vídeo anterior nós identificamos essa porta aberta com a porta do lugar santíssimo que se abriu em 1844, é lógico pensar que a fase de Filadélfia tenha que se prolongar um pouco mais além de 1844, para que os cristãos desse período possam se beneficiar dessa oportunidade. Além disso, um dos grupos que restou da fragmentação do grande movimento milerita se dedicou ao estudo das Escrituras com muita oração, vindo a descobrir verdades esquecidas ou até então não completamente compreendidas pelo povo de Deus. Esses, por certo, ao menos nesse momento histórico, não estavam imbuídos do espírito laodiceano. Eles ainda estavam com o espírito de Filadélfia forte dentro de si. Uma data interessante para o início do período de Laodiceia é 1863. Nesse ano, houve a institucionalização da igreja que resultou do movimento milerita e que descobriu novas verdades pelo estudo das Escrituras, como a da própria entrada de Jesus no lugar santíssimo em 1844, quando se iniciou o juízo do povo de Deus. A vigência do mandamento que estabelece o descanso no sábado do 7º dia, o descanso ou inconsciência na morte e o não tormento eterno. Assim, conforme a metodologia que temos seguido nesta série de estudos, podemos dizer que o período representado pela igreja de Laodiceia começou no intervalo que se estendeu de 1844 a 1863, em que gradativamente as características de Filadélfia foram diminuindo e as características de Laodiceia foram se intensificando. A liderança do povo de Deus do período de Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, que é a confirmação de tudo, como a testemunha fiel e verdadeira, aquele que testifica da verdade para seu povo por meio do dom de profecia. E o princípio da criação de Deus, aquele que criou e pode recriar todas as coisas. A liderança da igreja de Laodiceia é repreendida por não ser
nem quente espiritualmente, como a liderança de Esmirna e Filadélfia, nem fria, como a liderança de Sardes. Trata-se de uma liderança morna, e se a liderança é morna, o povo também se torna morno espiritualmente. Ser morno no aspecto espiritual consiste em apreciar a mensagem do Evangelho e até divulgá-la, mas não viver a integralidade dessa mensagem com ardor. Hoje, fala-se muito em equilíbrio. Com o receio dos fanáticos, que são os que vivem sua religião com irracionalidade, muitos clamam que devemos viver uma fé equilibrada. Mas há um conceito bom e um conceito ruim de equilíbrio. O conceito ruim de equilíbrio é aquele que se compara com a imagem de uma balança, em que num dos pratos são colocados o pecado e o amor ao mundo, e no outro prato são colocadas a prática da vontade de Deus e a santificação. Equilibrar essas duas coisas é estar com um pé na igreja e outro no mundo. É se dizer cristão, ir à igreja, cantar louvores, colocar adesivos religiosos no automóvel, mas sentir mais prazer nas coisas do mundo, ser fútil como o mundo, ter os divertimentos do mundo, falar como os mundanos, vestir-se como os mundanos, comer como os mundanos e ser egoísta e sem amor ao próximo como muitos mundanos. É preocupar-se antes com o seu bem-estar e com o seu prazer do que com o bem-estar do semelhante. Jesus odeia a condição laodiceana de mornidão. Ele não quer uma liderança morna, ele não quer cristãos mornos, ele quer cristãos que estejam dispostos a viver por toda palavra que sai da boca de Deus. Ele quer cristãos que se esforcem por viver como cristãos de verdade, fazendo toda a vontade de Deus. O problema é que o cristão de Laodiceia, em especial sua liderança, já que a mensagem é dirigida ao anjo da igreja, acha-se rico e abastado, não precisando de coisa nenhuma, apenas por pertencer ao povo de Deus e ter o conhecimento da verdade. Jesus, porém, diz: ao que leva uma vida religiosa formal, sem espiritualidade autêntica, que ele não sabe que, na verdade, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E por isso Jesus o aconselha a comprar o ouro refinado pelo fogo para se enriquecer e deixar de ser pobre, vestiduras brancas para se vestir e parar de andar nu, e colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. A carta de Tiago diz que Deus nos escolheu para sermos ricos em fé. A primeira carta de Paulo a Timóteo diz que devemos ser ricos em boas obras. E a carta aos Gálatas diz que o que tem valor de verdade é a fé que atua pelo amor. Sim, esse é o ouro que Jesus quer nos oferecer, uma fé viva, não uma fé formal, da boca para fora, uma fé que nos faça ricos de boas obras, uma fé que opere pelo amor, amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo como Cristo nos amou. O ponto referente às vestes brancas que Jesus nos oferece exige uma atenção especial. Muitos a compreendem de maneira equivocada, memorizaram que as vestes são a justiça de Cristo e interpretam mal o sentido dessa expressão, justiça de Cristo. São levados a acreditar que o que Jesus está oferecendo aí é que não nos preocupemos com observância dos mandamentos, prática de boas obras e santidade de vida. Dizem que devemos aceitar as vestes de Cristo no sentido exclusivo de sermos cobertos pelos méritos de Cristo e sermos tratados por Deus como Jesus merece ser tratado, independentemente de nossos pecados. Mas isso está errado. Isso é distorcer o sentido, o significado do símbolo. Das Escrituras, vestes são símbolo do caráter. É fácil de entender porque é assim. Quando vemos uma pessoa de terno e gravata, pensamos que se trata de um executivo, um advogado ou um pastor protestante. Quando vemos alguém
todo vestido de branco, podemos pensar no médico ou enfermeiro. Quando vemos alguém com um macacão e sujo de graxa, julgamos que possa ser um mecânico, e por aí vai. Esses são exemplos de ofícios, mas as vestes podem indicar algo ainda mais abrangente. Se vemos alguém com roupas muito caras e sofisticadas, pensamos que se trata de uma pessoa rica. Se vemos alguém sujo e maltrapilho, julgamos que possa ser um mendigo. Se vemos alguém de cocar e tanga, cremos ser um indígena. Se vemos uma mulher de roupa longa, véu e rosto coberto, somos levados a pensar que se trata de uma muçulmana. Se vemos um homem de batina, sabemos se tratar de um padre. Ou seja, as vestes indicam características da pessoa em suas múltiplas facetas. É por isso que nas Escrituras as vestes representam o caráter da pessoa. Vestiduras brancas representam um caráter moralmente íntegro, uma pessoa justa, santa e pura. No livro de Zacarias, capítulo 3, o sumo sacerdote é representado como estando de vestes sujas diante do Senhor. Então é dito para que aquelas vestes sujas sejam substituídas por vestes limpas. Nesse momento é dito a Josué, o sumo sacerdote: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Depois que as vestes sujas de Josué são substituídas por vestes limpas, é dito: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, ser revestido da justiça de Cristo não significa apenas ser tratado juridicamente como Cristo merecia ser tratado. Não é só isso. Abrange isso sim, mas não se limita a isso. Ser revestido da justiça de Cristo significa assimilar no íntimo e na prática o caráter de Cristo. Significa ser semelhante a Jesus no dia a dia. É ter o caráter de Cristo, e isso envolve a guarda dos mandamentos de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, é dito que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É curioso que muitos leem esse texto e, ao comentá-lo, substituem atos de justiça dos santos por atos de justiça de Cristo. Mas o texto bíblico não pode ser alterado. A Bíblia está falando literalmente de atos de justiça dos santos, ou seja, o caráter de Cristo deve ser assimilado pelos seus seguidores. O caráter de Jesus precisa ser o deles. Eles precisam imitá-lo e viver como ele viveu. Isso é o que significa revestir-se de vestiduras brancas. Aliás, o símbolo das vestes brancas fica mais interessante no contexto da igreja de Laodiceia, porque essa cidade era famosa por sua lã negra. Jesus não oferece vestes negras, mas brancas, símbolo de pureza. Jesus também oferece o colírio, que é símbolo do discernimento espiritual. Perto de Laodiceia havia uma famosa escola de medicina, onde era possível obter um pó para os olhos. Na carta aos Efésios, Paulo manifesta seu anseio para que fossem iluminados os olhos do entendimento de seus destinatários. O Espírito Santo é que pode nos dar discernimento espiritual para percebermos nossa real e deplorável condição e buscarmos salvação em Cristo e em sua palavra. Então, em síntese, os 3 itens que Jesus oferece à igreja de Laodiceia são o ouro da fé que atua pelo amor, as vestiduras brancas da justiça de Cristo, que tanto nos livram dos pecados passados, como também nos tornam mais semelhantes a Jesus na prática, e o colírio do discernimento espiritual concedido pela atuação do Espírito Santo. Embora a mensagem da carta ao anjo da igreja de Laodiceia possa parecer muito severa, Jesus esclarece que repreende e disciplina aqueles a quem ama e que por isso nos convida ao arrependimento.
O encerramento da carta é especialmente tocante. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas Escrituras, participar de uma refeição com outra pessoa tem um significado mais profundo. É símbolo de comunhão e de aliança. Ao afirmar que ceará com aquele que o ouvir bater a porta e a abrir, Jesus está dizendo que deseja estabelecer uma relação de aliança com quem atender ao seu apelo. Aquele que fizer uma aliança de paz com Deus por meio de Cristo e for vencedor na batalha contra o mal, sendo fiel em tudo, terá o privilégio de se assentar com Jesus em seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono de Deus Pai. Que mensagem tocante e profunda! Que maravilhosa promessa! Não importa o que você já tenha feito em sua vida, Jesus quer cobri-lo com o manto de sua justiça. Jesus quer perdoá-lo por todos os seus pecados e transformar sua vida para que, pelo poder do Espírito Santo atuando em sua mente, você possa desenvolver um caráter efetivamente semelhante ao de Jesus. E se, confiando inteiramente em Deus, você for um vitorioso na batalha contra o mal, Jesus lhe dará a honra de se assentar no trono dele. Não quer agora mesmo fazer um pacto de fé e amor com Deus por meio de Cristo? Não deseja agora mesmo comprar, sem dinheiro, o ouro da fé que opera pelo amor? Não deseja receber as vestiduras brancas da justiça de Cristo? Não deseja um colírio do discernimento do Espírito Santo que pode lhe proporcionar aquela percepção espiritual que permite entender o que o mundo não entende? Que essa seja sua decisão agora mesmo. Que Deus o abençoe.